Grupo Espírita Bom Jesus apresenta Estudo do livro O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 16, dos médiuns especiais e aptidões especiais dos médiuns. Vídeo 1. Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Médiuns e dando continuidade ao nosso estudo, hoje veremos o capítulo 16, que trata a respeito dos médiuns especiais e as aptidões especiais dos médiuns. Devido à extensão desse capítulo, nós iremos dividi-lo em 2 vídeos. Iniciando, Kardec explica que assim como existem diferentes talentos entre as pessoas, também existem diferentes capacidades mediúnicas. O médium ele pode ser excelente para um determinado tipo de comunicação e pouco apto para outra. O espírito comunicante e o médium formam uma espécie de parceria. Quanto maior a afinidade entre ambos, melhor será essa comunicação. Então vamos ver quanto às forças mediúnicas. O espírito preferirá um médium a outro conforme o gênero da comunicação que queira transmitir. Assim, qualquer seja a aptidão do médium, as comunicações que ele recebe trazem geralmente um cunho especial. Estude a natureza do médium como se estuda do espírito, porque quanto os 2 elementos essenciais para a obtenção de uma comunicação séria, bem como seja analisada a intenção e o pensamento íntimo, o sentimento de quem o interroga. Então aqui a gente nota que é importante analisar que não depende essa comunicação somente do espírito ou somente do médium. É um conjunto. O espírito vai procurar sempre um médium com qual ele tenha maior grau de afinidade, pela moralidade, pelos pensamentos, pela forma como esse médium conduz a sua vida, é também a forma como o espírito vai escolher determinado médium para trazer essa comunicação. Para que uma comunicação seja boa, é preciso que proceda de um espírito bom. E para que esse espírito bom possa transmitir, indispensavelmente, um médium bom. Para que queira transmiti-la, é necessário que eu faça visando um fim conveniente. Aqui nós temos que um espírito bom sempre vai procurar um bom médium. E quando a gente fala bom médium, não é na questão mediúnica dele, da faculdade em si, mas sim na questão moral, na questão pessoal e íntima desse médium. Então, para ele trazer uma comunicação boa, o que seria uma comunicação boa? Uma instrução, né? Algo bom para o mundo, para o médium, para todos. E não só uma comunicação frívola, ou seja, uma comunicação que vai falar qualquer coisa, fofoca, falar mal de alguém. Porque sim, existem espíritos que às vezes vêm trazer recados ruins, xingando, se lamentando. E nesse caso, estamos falando de comunicações de instrução dos espíritos. Além das causas de aptidão, os espíritos também se comunicam de acordo com as suas simpatias, podem escolher um médium como seu preferido ao outros, por afinidade. Assim, em perfeita igualdade de condições, o mesmo espírito será muito mais explícito. Existem diferentes espécies de médiuns. Alguns se encontram com facilidade, outros, ao contrário, são raros e excepcionais. Destacam-se 2 médiuns, onde suas obras sempre trouxeram confiança aos espíritos para assinar: Erasto e Sócrates. Erasto, companheiro de Paulo, foi escolhido por Jesus para ser um dos 72 discípulos peregrinos e espalhar o Evangelho no mundo. Conhecido como um dos mais importantes mensageiros do Espiritismo, participou das obras da codificação registradas por Allan Kardec. Sócrates foi um filósofo grego que revolucionou o pensamento ocidental. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Sócrates é apresentado como um dos percussores da doutrina espírita. Isso significa que eles já tinham ideias espíritas mesmo antes da vinda de Jesus Cristo. Sócrates nada escreveu sobre a doutrina. Suas ideias vieram pelos escritos de seu discípulo Platão. Ambos, mestre e discípulo, são considerados precursores da ideia cristã e do espiritismo. Podem dividir-se os médiuns em 2 grandes categorias: médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais, ou manifestações ostensivas; médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Todas as outras espécies se prendem mais ou menos diretamente a uma ou outra dessas 2 categorias.
Algumas participam de ambas. Difícil é muitas vezes determinar o limite entre os dois, porém, não interfere em nada. Espécies comuns. A todos os gêneros de mediunidade. Médiuns sensitivos. Pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos, por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria dessas pessoas distingue os espíritos bons dos maus, pela natureza da impressão. Médiuns naturais ou inconscientes, os que produzem espontaneamente os fenômenos, sem intervenção da própria vontade, e as mais das vezes, a sua revelia. Médiuns facultativos ou voluntários, os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Variedades especiais para os efeitos físicos. Médiuns, tiptólogos, aqueles pela influência dos quais se produzem os ruídos, as pancadas. Variedade muito comum, com ou sem intervenção da vontade. Médiuns motores, os que produzem o movimento dos seus corpos inertes, muito comuns. Os médiuns motores são aqueles capazes de dar movimentos a objetos. O copo que anda, levita. Depois temos médiuns de translações e suspensões, os que produzem translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço sem ponto de apoio. Entre eles, há os que podem elevar-se a si mesmos, mais ou menos raros conforme a amplitude do fenômeno e muito raros no último caso, que são aqueles que levitam a si mesmos. Médiuns de efeito musical provocam execução de composições e certos instrumentos de música sem contatos com esses. É uma mediunidade muito rara. Quando tem esse médium de efeito físico, ele chega no ambiente e tem um instrumento, o instrumento começa a tocar-se sozinho, sem que ninguém encoste nele. É só pela presença do médium. Médium de aparições, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. Estes são muito excepcionais. Então, esse tipo de médium é o que faz aparecer, plasmar outros espíritos e que podem ser vistos por outras pessoas, de forma tão tangível que os olhos humanos conseguem ver aquela presença. Médiuns de transporte, os que podem servir-se de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade de médiuns motores, de translações especiais. Então, eles servem de auxiliar para transportar objetos, mas isso não é na nossa frente. Eles são capazes de transportar um objeto de um local para outro, ou seja, de uma casa, de uma peça para outra. Médiuns noturnos, os que só na obscuridade obtêm certos efeitos. Esse fenômeno é dividido mais em condições ambientes que a natureza do médium ou dos espíritos. São raros. Devido a estes, muitos utilizam o escuro para charlatanismo. Então, esse tipo de médium, ele é aquele que ele consegue fazer aparecer objetos ou até mesmo outros espíritos, mas somente no escuro. Porque a espiritualidade dele permite somente trabalhar com coisas mais fluídicas. Não é que nem o médium de aparição, que ele consegue plasmar, utilizar o plasma e aparecer as coisas de forma tangível. Esse não é tangível, é fluídica. Então, durante o dia, devido às luzes acesas, à luz solar, os nossos olhos humanos não são capazes de captar esses fluidos. Mas na escuridão, os nossos olhos são capazes de captar. Então, ele só faz produzir esse fenômeno no escuro. Não é que ele não consiga fazer no dia, mas é que os nossos olhos não enxergariam. Então, somente à noite ele consegue fazer. Médiuns pneumatográficos, os que obtêm a escrita direta. Fenômeno muito raro, sobretudo fácil de imitar e ser imitado pelos trapaceiros. Então, esse tipo de mediunidade é quando surge a escrita no papel sem que ninguém a escreva. Não tem caneta, não tem mão. O médium só diz para surgir, para na frente do papel e ali vai surgir uma escrita, de forma direta. Médiuns curadores, os que têm o poder de curar e aliviar o doente pela posição de mãos ou sua prece. Os médiuns curadores podem curar através de uma prece, de um olhar ou de um toque. Médiuns excitadores, pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras pessoas a faculdade de escrever. Então, aqui ele não é um médium de psicografia, mas ele é um médium que influencia outras pessoas a psicografar. Aí, antes um efeito de magnetismo do que um caso da mediunidade propriamente dita, porquanto nada prova a intervenção de um espírito. Então, aqui não se sabe ao certo se o médium está sendo influenciado e ele magnetiza outra pessoa a escrever. Agora, então, veremos médiuns especiais para efeitos intelectuais e aptidões diversas. Médiuns audientes, os que ouvem os espíritos, muito comum. Eles podem ouvir como vozes dentro da sua cabeça ou vozes fora. Às vezes eles podem ouvir até com a sua própria voz de início, mas depois, quando a audiência abre mais, ele escuta nitidamente a voz dos espíritos, ficando cada um pela sua voz.
Médiuns falantes, os que falam sobre a influência dos espíritos, esses são muito comuns. É aquele tipo de pessoa que ele não dá passagem ao espírito, ele não faz a psicofonia, ele é induzido pela sua sensibilidade a falar. Muito comum dentro das igrejas, quando as pessoas dizem: eu tenho uma revelação para ti, Deus me revelou algo. Não foi Deus, foi o espírito que induziu esse médium a falar. Ele é um médium falante e ele é induzido e fala as coisas para a pessoa. Muito comum quando as pessoas vão fazer uma previsão para alguém. Médiuns videntes, os que em estado de vigília veem os espíritos. A visão acidental e fortuita de um espírito, numa circunstância especial, é muito frequente. Mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, essa é excepcional. Aqui os médiuns videntes têm aqueles que veem de vez em quando alguma coisa, aí se trata de um fenômeno mediúnico, não quer dizer que a pessoa seja vidente. Aqui o vidente é aquele que vê meio constantemente a presença de espíritos, consegue captar o mundo espiritual com os seus olhos. Médiuns inspirados, aquele a quem quase sempre, malgrado seu, os espíritos sugerem ideias. Os médiuns inspirados, ele não está pensando num determinado assunto e do nada surge algo na cabeça dele que ele tem que fazer aquilo. Por exemplo, você agora tem que escrever algo. Pegue uma caneta e comece a escrever. Ele não é um médium da psicografia, ele é um médium inspirado a escrever. Ou então ele é inspirado assim: não vá nessa direção, você tem que ir na outra. Ele muda de direção e lá na frente tinha um acidente. Esse é o tipo de médium inspirado. Médiuns de pressentimento, pessoas que em dadas circunstâncias têm a intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Também bem comum, dentro das igrejas, as pessoas que dizem: tem uma revelação para ti. Mas esse de pressentimento, ele chega perto da pessoa e pressente que a pessoa vai ganhar algo, que a pessoa vai engravidar, que a pessoa vai casar. É esse tipo de pressentimento. Médiuns proféticos, uma variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimento. Aqui eles só fazem profecias para o futuro das pessoas, também muito encontrado dentro das igrejas evangélicas. Médiuns sonâmbulos, os que em estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. Esses eles ficam dormindo e quando eles dormem, eles são encontrados pelos espíritos que trazem para eles informações e coisas do mundo espiritual. Médiuns estáticos, o que em estado de êxtase percebe revelações da parte dos espíritos. Nesses, há muito joguete da própria imaginação e de espíritos zombeteiros. São raríssimos os que mereçam inteira confiança. Aqui são médiums que eles estão conversando contigo, do nada eles param, ficam estáticos assim, com o olho parado, e eles têm dentro como se fossem visões, telas mentais que se abrem, e ali é revelado alguma coisa para eles. Pode ser uma situação futura, pode ser algo da pessoa que ele está falando, pode ser alguma informação. Mas tem que cuidar que pode ter muita influência de espírito zombeteiro e trazer falsas informações aqui. Médiuns de aptidões especiais. Pintores ou desenhistas, os que pintam e desenham sob a influência dos espíritos. Seria como uma psicografia, só que seria para a pintura ou para o desenho. Médiuns músicos, os que executam e compõem e escrevem música sob a influência dos espíritos. Há médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos, inspirados, como há para as comunicações literárias. Então, os médiuns músicos, eles recebem melodias, partituras da espiritualidade. Seria uma derivação da psicografia, porém somente para a música. Então, meus irmãos, este foi o início do nosso capítulo. Eu vou deixar para a segunda parte o andamento e aguardo vocês para a gente dar continuidade a esse estudo.